Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar então mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha, com o professor Marcos José, material da Raquel Basiloni, com os principais assuntos aí no mural, iniciando com o Irã, né? Irã e potências assinam um acordo nuclear histórico, sonda chega ao ponto mais próximo de Plutão após 9 anos de viagem, PIB chinês surpreende e cresce 7% no segundo trimestre, Europa impõe mais austeridades à Grécia, Procuradoria do DF abre investigação formal contra Lula por suposto tráfico de influência e com o novo projeto, Senado deve travar maioridade penal. Então, lido aí o mural, né, com destaque que a aula especial que eu vou dar agora, né, daqui a pouquinho para você, a gente então inicia esse top. E vamos lá sem demora, tá aí o destaque da semana, Irã e potências assinam acordo nuclear histórico, que é o destaque, como você já sabe, e está aí então o título, não é? Irã e potências assinam um acordo nuclear histórico. Histórico porque não é, candidato? Então você que vem acompanhando aqui o top comigo, já sabe que eu venho falando disso faz tempo, hein? Desde 2013 que a gente vem acompanhando esse drama, né? Esse drama entre as potências ocidentais e o país xiita lá do Oriente Médio, o Irã, de língua persa. Então, você vai dar um pulinho aqui na lousa, que eu vou dar só uns toques aqui para você, diferente do que está nos textos, que depois eu passo para você. Então, vamos lá. Então, tá aqui, não é a lousa, como sempre, o mapinha do parte do Oriente Médio, hein? Parte, lógico, como destaque aqui no centro, o Irã. Você não é candidato que está começando a entender melhor aí de geografia, porque sabe que isso aqui é importante. Quando você for pesquisar lá no Google, pegar o mapa do Oriente Médio, é isso aqui que você vai ver, ó. O Irã está aqui no centro, com o norte, o Mar Cáspio. Aqui, a fronteira direita, o Afeganistão, Paquistão. O Golfo Pérsico, aqui é o Estreito de Hormuz, um local muito estratégico, importante. Sempre tem rondando por aqui uma frota americana, lógico, super preocupado com a segurança do Irã, não é? Isso. Do lado esquerdo, o Iraque, que está todo aquele problema, né? Foi invadido e agora está com problema com o Estado Islâmico aqui, não fazendo fronteira, mas aliado do Irã, e você que acompanha minhas aulas sabe que eu tenho lembrado isso, que a Rússia, né, importante membro do Conselho de Segurança da ONU, é aliado do Irã, mas a Síria também do senhor, né, do ditador Bashar al-Assad é um importante aliado do Irã, como o Irã é aliado da Síria. E aqui a Arábia Saudita, isso, aonde fica a Meca, né, o centro, né, nervoso ali, o umbigo do mundo islâmico, então fica aqui na Arábia Saudita, o país de onde se origina a língua árabe, não esquece que é língua árabe. E é por isso que a Arábia Saudita se preocupa muito com esse programa nuclear iraniano, que você vai ver do texto que depois eu vou passar para você. Não é só Israel que está esbravejando, preocupadíssimo, né, do senhor Benjamin Netanyahu com esse acordo que é histórico, como você já deve estar acompanhando. A Arábia Saudita, que é um inimigo potencial do Irã, assim como o Irã é um inimigo da Arábia Saudita, também está muito preocupado, tanto que o país já deu aí algumas dicas que poderá sim começar um programa nuclear também. Então, quer dizer, é aquilo que Israel vem falando. Pode ocorrer agora no Oriente Médio uma corrida nuclear, porque a Arábia Saudita não gostou nem um pouco dessa história. Então você, candidato espertinho, não pode ficar só achando que só apenas Israel está descontente com esse acordo que os Estados Unidos puxou, que você sabe qual é, o P5, mais um P5, porque são
as 5 potências do Conselho de Segurança da ONU, permanente, mais a Alemanha. A Arábia Saudita também não está gostando nem um pouco dessa história. Um outro detalhe que eu acho importante e válido lembrar para você. As sanções econômicas que eram impostas ao Irã por causa desse programa nuclear, que lógico foi alterado, isso você já deve estar acompanhando também, o fim das sanções econômicas ao Irã faz com que o país inclua no mercado global 75 milhões de consumidores. Então isso é uma boa notícia. Além de que para o próprio governo do Irã, né, o senhor Hassan Rouhani, que substituiu democraticamente Mahmoud Ahmadinejad, ele deve estar muito feliz, porque o dinheiro todo que foi congelado nos bancos dos Estados Unidos agora vai ser tudo devolvido. A Europa, a União Europeia, vai poder comprar novamente petróleo do Irã. Então, as coisas parece que agora para o Irã estão bem mais calmas, tanto que a população saiu às ruas para comemorar como se fosse aí no Brasil ou ganhar a Copa do Mundo. Então aí, esses são alguns detalhes que eu acho importante que, além do texto que eu vou apresentar para você, você também ficar espertinho. Um detalhe que eu acho legal, para a gente finalizar aqui a lousa, tá? Não esquece que lá em 1979, porque isso tem a ver com história, né? História, geografia, então atualidades é isso também, ocorreu a Revolução Xiita, ou Islâmica, como muitas vezes aparece nos textos, aqui no Irã. Qual era o nome mais importante na época do país? O senhor Ayatollah Khomeini. Então é isso aqui que você tem que ficar esperto. Um detalhe, o programa nuclear iraniano ganhou grande repercussão depois que o presidente Mahmoud Ahmadinejad começou a bater de frente com os interesses de Israel, inclusive deixou claro que era sim o inimigo declarado de Israel e das potências ocidentais. Então isso é importante. E o atual presidente, que é considerado mais moderado, e é por isso que talvez o acordo foi finalmente costurado, é o senhor Hassan Rouhani. Então são nomes que você não pode deixar de fugir aí da sua memória. Outro detalhe, viu, candidato? Você que é um cara que gosta de fazer pesquisa. Qual é o conceito que você tem de ayatollahs? Se você quiser entender o que acontece no Irã, como, por exemplo, os críticos chamam o Irã não de uma república islâmica, mas de uma teocracia, então você tem que fazer aqui uma pesquisa para entender quem são os ayatollahs, não é? Qual é o conceito que você tem do xiismo, que é aí um braço, né, do Islã, como tem o sunismo, que é a maioria, tem o xiismo, que é a minoria. E por que o Irã fala a língua persa e não é árabe? Então eu deixo aí essa liçãozinha de casa para você fazer. E agora você volta aqui comigo, porque eu vou passando aqui o texto para você. Por isso está aí parte do texto. Outro texto está aí, os representantes do P5+1, né? Todos felizes, lógico, ali o símbolo, a bandeira da União Europeia no meio. Esse aqui, então, não é? Olha, eu tinha perguntado para você qual é o conceito que você tem de um ayatollah. Então, está aí a figura de um, não é? O ayatollah, ele vai ter um pronunciamento talvez mais importante que o próprio presidente, o Rouhani. Então, depois que você fizer a pesquisa sobre a importância dos ayatollahs, você vai entender isso que eu estou falando. E aqui, mais uma parte do texto, lembrando da importância da Rússia e o Vladimir Putin. E fechamos assim essa aulinha especial, porque o meu tempinho já estourou. Então vamos lá, gente. Continuando o Top Atualidades, entrando aí o slide de 14 a 20 de julho, o mural que eu já li com vocês. Primeira notícia, Mundo Tecnologia, falando, lógico, sonda chega ao ponto mais próximo de Plutão após 9 anos de viagem. Então, a New Horizon, esse aí é o nome
da sonda, não esquece que quem mandou isso foi a NASA. Muito cuidado com esse tipo de notícia, tecnologia. Muita gente acha que isso não tem importância nenhuma, que nunca vai cair numa prova de atualidades e, no entanto, um feito como esse, né, de uma sonda espacial que foi mandada para o espaço há 10 anos atrás e agora finalmente está mandando para nós as primeiras imagens, né, não só de Plutão, mas de suas luas também, sua lua também, e com fotos de alta definição, isso chama assim a atenção de alguma organizadora, tá bom? Tá aí inclusive uma parte do texto para depois você pesquisar, o tempo, não é, que levou de 19 de janeiro até agora, para essa sonda chegar até Plutão. Esse assunto tem relação com o avanço da tecnologia e astronomia, e como sugestão de leitura, nós aqui do NEAF estamos mandando aí para você com esse link que está aí, não é? Após 9 anos, sonda da NASA sobrevoa Plutão. E como sugestão de vídeo, você depois entra aí nesse link e assiste porque vale a pena, viu? O assunto é realmente interessante. Mundo Economia. PIB chinês surpreende e cresce 7% no segundo trimestre. Então, como eu sempre tenho lembrado você aqui, a crise econômica mundial só não é pior por causa da economia da China, que apesar de estar desacelerando, continua ainda com um alto índice de crescimento, tanto que surpreendeu, como você vai acompanhar aqui na sua pesquisa, nesse texto da Folha de São Paulo, chama muita atenção porque muita gente acreditava que poderia ser abaixo, né, o crescimento abaixo do ano passado. Legal? Relação economia chinesa e como sugestão de leitura, China, indicadores econômicos. Europa impõe mais austeridade à Grécia. Quer dizer, enquanto que a China está lá comemorando o crescimento econômico, a Grécia continua nesse drama que é a recessão, mas não é mais uma recessão. Isso é realmente um desastre. Para o país respirar um pouco mais, então a União Europeia deu aí, como você está vendo, olha, 1, 2, 3, 4 itens para depois você ler com calma, né? Ajustar o imposto, fazer reformas múltiplas, privatizar o setor elétrico, criar leis até que se assegurem cortes de gastos, então tudo isso imposto pela tal da troika que os gregos não querem nem ouvir falar, né? Igual o brasileiro ouvir falar do 7-1 da Alemanha. Relação, crise na Grécia, zona do euro, sugestão de leitura, conheça os 14 pontos do novo acordo que ajuda a Grécia. Brasil Política. Procuradoria do Distrito Federal abre investigação formal contra Lula por suposto tráfico de influência. Então, aí um peixe grande que de repente poderá ter um suador. A gente sabe que talvez isso não avance, mas é importante que você fique esperto, porque sim, a oposição vem cobrando já faz tempo que o ex-presidente Lula teria que responder também por isso que é o tráfico de influência. Todo ex-presidente, no Brasil isso não é diferente, você tem lá Itamar Franco, Fernando Henrique, o Lula, todos eles vão ter aí uma culpa naquilo que a gente fala sobre tráfico de influência. O que talvez tenha ocorrido a mais foi que o Lula realmente, se você depois ler com calma, você vai ver que a construtora Odebrecht pagava inclusive as viagens do Lula para que ele fosse com representantes da empresa para outros países. A Odebrecht, praticamente aqui na América Latina, o que não faltou foi obra para ela organizar, para ela realizar, perdão. Então é lógico que o tráfico de influência realmente é real, ok? Relação política brasileira, investigações sobre corrupção. Sugestão de leitura, Lula diz que a abertura de investigação é procedimento irregular e intempestivo. Brasil Sociedade. Com o novo projeto, o Senado deve travar maioridade penal.
E para você que gosta de uma televisãozinha aberta, deve ter visto, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, esbravejando sexta-feira agora passada, dizendo que, lógico, ele é inocente, ele nunca ficou com milhões de reais aí pago por alguém. Outro detalhe que ele lembrou no seu pronunciamento, essa história da lei, não é? Da maioridade penal, sim, tem a participação efetiva desse novo Congresso Nacional, né, da nova Câmara dos Deputados, liderada por ele. Não esquecendo que esse projeto tem o nome aqui do senhor governador Geraldo Alckmin. Relação, disputa de poder, Câmara versus Senado, Justiça Brasileira. Sugestão de leitura, Cunha. Câmara só votará mudanças no ECA após Senado decidir maioridade penal. E vamos então à resposta do desafio da semana passada. E para você que não viu, para você que não leu e nem sabe qual é a pergunta, tá aí ela para você ler e escolher a alternativa correta, que eu espero seja a alternativa B de bola, isso, alternativa B de bola. Então aí o que eu tenho para lembrar você, candidato, é sim o primeiro presidente dos Estados Unidos a comprar essa briga sobre a questão, né, da união homoafetiva é o senhor atual presidente Barack Hussein Obama II. Não sabia que o nome dele é esse? Pois é, esse é o nome do atual presidente dos Estados Unidos, Barack Hussein Obama II. Então, ele é realmente o primeiro presidente a assumir isso, a vestir a camisa, não é? E lógico, comprou uma briga feia com o Partido Republicano, que é onde fica aí a maioria dos conservadores, que eles devem estar, lógico, com urticária por causa dessa história, porque isso é o fim do mundo, não já se viu pessoas do mesmo sexo casar. Não é? Então, você vai acompanhando aí o texto como eu estou passando, porque, afinal de contas, vale a pena você depois fazer uma pesquisa que, com certeza, é fato que esse tipo de notícia que envolve não só a união homoafetiva, mas que o maior país democrático do mundo resolveu, né, assumir que é um fato e virou a página, esse direito tem que ser respeitado, que é a união homoafetiva, e isso vai cair a uma prova de concurso esse ano, tá bom? Então, resposta B de bola, Barack Obama. E vamos então ao desafio dessa semana. Sabemos que o Conselho de Segurança da ONU, permanente, é formado pelos seguintes países: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Todos são potências nucleares. Os 5 países fazem parte do Clube Atômico, que são os países que possuem armas nucleares. Formado por 9 países, o Clube Atômico não tem como membro A. Japão, B. Paquistão, C. Índia, D. Coreia do Norte e Israel. E assim, candidato e candidata, terminamos mais um Top Atualidades, esse que foi de 14 a 20 de julho, esperando que tenha sido útil para você ou que venha a ser mais útil para você. Com muita leitura, muita pesquisa, eu me despeço prometendo que volto a semana que vem. Grande abraço a todos, até lá.